eu, Cida Bezerra, você, juntos com a Central de Concursos, para fazer uma revisão de conceitos básicos da matemática que se faz necessário para que você possa acompanhar o nosso curso. Seja bem-vindo à Central de Concursos, à família Central de Concursos. Nós estaremos mostrando a vocês o nosso projeto EAD e eu fui escolhida para começar com esse primeiro encontro. A minha matéria é chamada de o bicho, né, do concurso, a matéria mais difícil do concurso público. Mas eu diria que a minha matéria não é a mais difícil do concurso. A matéria mais difícil é o português. Muitas vezes, no meu curso, eu me deparo com pessoas dizendo assim, Cida, eu não estou conseguindo interpretar. Você concorda comigo que interpretação é português? Então eu digo que o inimigo, o número 1 de concurso público é o português, tá? Porque você precisa de interpretação. Então, por conta disso, eu vou começar esses nossos encontros trabalhando com o quê? Com a nomenclatura, né, das operações. Quem é quem na adição, quem é quem na subtração, quem é quem na multiplicação, quem é quem na divisão, quem é antecessor, quem é sucessor, o que são números consecutivos. E o nosso objetivo de hoje é exatamente isso, fazer com que você recorde conceitos básicos, conceitos elementares, que na hora de uma situação, problema, esse nome aparece. E aí, como resolver a questão? Aí o problema bate no quê? No português, eu não sei o que está falando, então eu não consigo desenvolver a questão. Então, começamos, nesse primeiro momento, com o conjunto dos números naturais. Naturais, qual a letrinha que representa o conjunto dos números naturais? N. N de quê? N de naturais. Quem são os elementos que compõem o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3 e reticências. Isso significa que o conjunto dos números naturais é infinito, não tem fim. Reticência significam 3 pontinhos. Logo, eu digo, se eu escrevo um número quilométrico, mas o meu último algarismo é o 6, e você coloca um 7, o seu passa a ser maior que o meu. E se a pessoa que está ao seu lado coloca um 8, o dele passa a ser maior que o seu, portanto, maior que o meu. E assim sucessivamente. Para que tenhamos um número maior que o anterior, basta que acrescentamos uma unidade. Vamos à tela? Conjunto dos números naturais. A letrinha que representa os naturais é N. N de quê? N de naturais. Então, naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências. Então, o conjunto dos números naturais é infinito, não tem fim. Mas se ao N eu colocar um asterisco, uma estrelinha, eu estou dizendo que nesse conjunto numérico o 0 não vai aparecer. Por quê? Presença do asterisco, ausência do 0. Vamos à tela? N com asterisco, 1, 2, 3, reticências são os naturais não nulo, ou seja, naturais sem o 0. Todo natural, ele tem um sucessor. Se eu pego o primeiro, o 0, qual é o sucessor de 0? 1. Qual é o sucessor de 1? O 2. Então, o sucessor seria o número mais 1, genericamente. Então, N mais 1. Vamos à tela? Seja N um número natural, o sucessor de N é o N mais 1. O sucessor de 0 é o 1. E o sucessor de 1 é o 2. E o sucessor de 6 é o 7. Então, o que é sucessor é o que vem depois. Então, genericamente, se eu chamo de N, o sucessor de N é N mais 1. Quando um número é sucessor do outro, os dois juntos, eles são chamados de consecutivos. Por exemplo, 5 tem como sucessor o 6. Então, 5 e 6 são números consecutivos. Se eu pego, por exemplo, 5, 6 e 7, eu estou diante de
3 números consecutivos. Eu, genericamente, chamaria um de n, o outro de n mais 1 e o outro de n mais 2. Então, estaríamos diante de quê? De 3 números consecutivos. 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7. Se um número natural é sucessor de outro, então os dois números juntos são chamados números consecutivos. Logo, o consecutivo de n é n mais 1. Logo, n e n mais 1 são números consecutivos. O consecutivo de 10 é o 11. Logo, 10 e 11 são números consecutivos. O consecutivo de 15 é o 16. Logo, 15 e 16 são números consecutivos. O consecutivo de 55 é o 56. Logo, 55 e 56 são números consecutivos. Logo, todo número tem um sucessor. Agora, todo número diferente de 0, ele tem um antecessor. É aquele que vem antes. Por exemplo, qual é o antecessor do 1? É o 0. Qual é o antecessor do 2? É o 1. Qual é o antecessor de n? É n menos 1. Então, vamos à tela? Todo número natural dado, n, exceto 0, tem um antecessor, número que vem antes do número dado. Se n é um número natural finito, diferente de 0, o antecessor do número n é n menos 1. Logo, o antecessor de 2 é o 1 e o antecessor de 56 é o 55. Logo, o antecessor de 10 é o 9. Viram? Então, genericamente, o antecessor é o que vem antes. Ô Cida, por que isso? Por que antecessor? Por que sucessor? Por que consecutivos? É que vocês vão ver que na hora que a gente está trabalhando em situações, problemas, muitas vezes vem 3 números consecutivos. Espera, 3 números consecutivos, mas você não sabe quem são esses números. Nós vamos resolver uma equação do primeiro grau. Então, genericamente, eu chamo um de n, outro de n mais 1, outro de n mais 2. Em determinados momentos, estamos diante de uma situação, problema, onde é dito o produto entre 2 números. O produto, o que é isso? O quociente entre 2 números. A diferença entre 2 números. O que é produto, o que é quociente, o que é diferença? Horas. É o nome que a gente dá aos resultados de algumas operações. Então, nós vamos começar recordando a adição, popularmente conhecida como continha de mais. Horas. Quando eu faço 10 mais 2 igual a 12, o 10 é parcela, o 2 é parcela e o 12 soma ou total. Então, na realidade, 10 mais 2 igual a 12, soma ou total. Quando eu faço uma subtração, a popularmente conhecida continha de menos, eu digo 6 menos 2 igual a 4. Quem é 6? 6 é o minuendo. Quem é 2? É o subtraindo. Quem é 4? Diferença ou resto. E se eu faço uma multiplicação? 3 vezes 2 igual a 6. Quem é 3? Quem é 2? São fatores. Quem é 6? O produto. 10 dividido por 2 igual a 5. 10 dividido por 2 igual a 5. 10 é o dividendo, 2 é o divisor e 5, quociente, que é o resultado. 10 dividido por 2 dá 5 e nada sobra, logo o resto, 0. Vamos à tela? A adição, parcela mais parcela é igual a soma ou total. 10 parcela, 16 parcela, resultado 26. Soma ou total? Vamos à subtração? Subtração, minuendo menos subtraindo é igual a diferença ou resto. 60 menos 4, 56. Onde 60 é o minuendo,
4 é o subtraindo e 56, diferença ou resto. Vamos à multiplicação? Multiplicação, fator vezes fator é igual a produto. Quem é o fator? 6. O outro fator? 5. E o resultado? Produto. Vamos à divisão? Dividendo, 100. Divisor, 4. Quociente, 25. Dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente. Viram? Então, esses nomes se faz necessário, não é isso? Que a gente memorize. Logo, é um nome, é a nomenclatura. Então, é o nosso intuito dessa aula, que você grave. Vamos ver se você gravou mesmo? Diz para mim, nessa operação, 5 menos 2. Quem é o 5? Quem é o 2? Qual é a operação que eu fiz? 5 é o minuendo, 2 é o subtraindo. E o resultado disso é 3, que é a diferença. E qual foi a operação? Popularmente conhecida, continha de menos, subtração. Então, para fixarmos, vamos exercitar? Vamos à tela? Exercícios. Dê a nomenclatura das operações abaixo. 12 dividido por 3 igual a 4. 12 dividido por 3 igual a 4. Quem é 12? 12 é o dividendo. Quem é 3? É o divisor. Quem é 4? O quociente. Vamos a mais um? 8 vezes 7, 56. Quem é o 8? Quem é o 7? Quem é o 56? 8 e 7 são chamados fatores. E 56, produto. 3 mais 6 igual a 9. Quem é 3? Quem é 6? Quem é 9? 3 e 6 são parcelas. E 9, soma ou total. 18 menos 12 igual a 6. Quem é 18? Minuendo. Quem é 12? Subtraindo. Quem é 6? Diferença ou resto? Nesse primeiro momento, essa nomenclatura que foi dada, naturais EN, naturais com asterisco, sem o zero, né? Nós tivemos o quê? Nomenclatura, quem é quem nas operações. Vimos antecessor, sucessor, números consecutivos, que nós usaremos em nosso curso ao desenvolver situações, problemas, né, que caíram em concurso. Então, até o próximo momento. Nesse segundo momento, nós vamos dar sequência ao que foi visto no primeiro. Ainda dentro do conjunto dos números naturais, que nós já o identificamos, nós vamos falar de quê? De propriedades envolvendo o conjunto dos números naturais. Propriedades, sim. A propriedade fechamento. O que seria a propriedade fechamento? Ó, ao adicionar 3 com 4, dá 7. 3 é um número natural, 4 é um número natural e 7 é um número natural. Eu diria que na adição com o conjunto dos números naturais está fechado no conjunto dos números naturais. Todo número natural adicionado a outro natural tem como resultado um número natural. Então, dizemos que é a propriedade fechamento. A propriedade associativa, nós associamos, por exemplo, se eu pego 1, 2 e 3, e inicialmente eu adiciono 1 a 2, dá 3, e o resultado com 3 dá 6. Mas, se em vez de agrupar os dois primeiros, eu agrupasse 2 com 3, 5, e adicionasse com 1, 6. Logo, vale a propriedade associativa. Ou seja, se nós, numa determinada situação, quisermos agrupar primeiro, não é isso? 2 números ou os 2 últimos, vou estar dentro de um mesmo resultado, a propriedade associativa. E a propriedade comutativa? A propriedade comutativa diz o quê? 2
mais 3 é igual a 3 mais 2. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, logo, o resultado é 5. E o que significa isso? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Ah, sim. E ainda temos o elemento neutro. Quem é o elemento neutro da adição? É o zero. Porque, ó, 5 mais 0 dá 5. E 0 mais 5 dá 5. Logo, ele é o elemento neutro da adição. Então, o desafio deste momento é exatamente gravarmos, memorizarmos as propriedades das operações dentro do conjunto dos números naturais. Então, estamos fixando o quê? A adição. Na adição, vale a propriedade fechamento, vale a propriedade associativa, vale a propriedade comutativa e nós temos o elemento neutro. Então, vamos à tela, vamos fixar. Propriedade fechamento. A adição no conjunto dos números naturais é fechada, pois a soma de dois números naturais é um número natural. Se 10 é natural e 5 é natural, então 10 mais 5, que é igual a 15, ou seja, o 15 também será natural. Viram? A adição no conjunto dos números naturais é associativa, pois na adição de 3 ou mais parcelas de números naturais quaisquer, é possível associar as parcelas de quaisquer modos, ou seja, com 3 números naturais, somando o primeiro com o segundo, e ao resultado obtido, somarmos um terceiro. Obteremos um resultado que é igual à soma do primeiro com a soma do segundo e o terceiro. Como comentamos. Isso? Vamos lá. Então, vamos ao exemplo. 10 mais 11 mais 15. Ao agruparmos 10 com 11, dá 21. Ao resultado, acrescentamos 15, que deu 36. Ao agruparmos 11 mais 15, dá 26. E adicionarmos ao 10, dá 36. Como vimos, ao agrupar quaisquer dois e adicionar com o outro, teremos o mesmo resultado. Propriedade associativa. Comutativa. No conjunto dos números naturais, a adição é comutativa, pois a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, somando a primeira parcela com a segunda parcela, teremos o mesmo resultado que se somando a segunda parcela com a primeira parcela. Logo, a ordem das parcelas não altera a soma. Tanto faz 10 mais 6 como 6 mais 10, que o resultado será 16. Elemento neutro. No conjunto dos números naturais, existe o elemento neutro, que é o zero, pois tomando um número natural qualquer, somando com o elemento neutro zero, o resultado será o próprio número natural. 66 mais 0 é igual a 0 mais 66, que vai nos dar 66. Logo, na adição, nós temos que vale a propriedade fechamento, comutativa, associativa, elemento neutro. Essas propriedades, elas valem também para a multiplicação. Então, estão lembrados da frase, a ordem dos fatores não altera o produto? Tanto faz 2 vezes 3 como 3 vezes 2, que o resultado é 6. Que nós memorizamos em algum momento de nossas vidas. A ordem dos tratores não altera o viaduto? Não é isso? Então, é a propriedade o quê? Comutativa da multiplicação. E quem é o elemento neutro no caso da multiplicação? O elemento neutro é 1. Logo, ó, 5 vezes 1 é igual a 1 vezes 5, que vai nos dar 5. Ah, então o elemento neutro da multiplicação é 1? Exatamente. E vale a propriedade associativa? Vale. A associativa seria assim, ó, 1 vezes 2 vezes 3. Se você faz primeiro 1 vezes 2, dá 2, que vezes 3 dá 6. Agora, se inicialmente multiplicamos o 2 pelo 3, 2 vezes 3, 6, que vezes 1, 6. Logo, vale a propriedade associativa. Na multiplicação, nós temos a fechamento, temos a propriedade comutativa, a propriedade associativa, o elemento neutro e temos mais uma,
que é o quê? A propriedade distributiva. Ah, é? A propriedade distributiva, que é a distributiva em relação à adição, em relação a uma subtração. Então, é o que diferencia da adição. Vamos à tela? As propriedades citadas valem também para a multiplicação. Além dessas, temos a distributiva. Logo, 3 vezes 10 mais 2. Percebemos que o 3 está multiplicando parentes. Então, 3 vezes 10, 3 vezes 2. Inicialmente, ó, se a gente adiciona o que está dentro do parênteses, 10 mais 2, 12. 3 vezes 12, 36. E no segundo membro da igualdade, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 2, 6. 30 com 6, 36. Então, nós utilizamos muito a propriedade distributiva da multiplicação em relação a uma adição ou em relação a uma subtração. Então, o que? A gente distribui, né? Multiplica. Podemos resolver antes do parênteses e efetuarmos o produto, ou podemos distribuir, né? Pegar o fator, multiplicar por cada parcela e adicionar, não é isso? Esses produtos. Agora, na divisão e na subtração, não há propriedades, não vale as propriedades dentro do conjunto dos números naturais. Não há propriedades para a divisão, não há propriedades para a subtração. Porque, por exemplo, se você tem 3 vezes 2, é igual a 2 vezes 3, tá? Se você tem 3 mais 2, é igual a 2 mais 3. Mas 3 menos 2 dá 1. E 2 menos 3? Não tem solução no conjunto dos números naturais, tá? Ó, 10 dividido por 2 dá 5. E 5 dividido por 2? Não tem solução dentro do conjunto dos números naturais, não é um número natural. Logo, não valem as propriedades. Vamos à tela? Na divisão e na subtração de números naturais, não tem propriedades. Fechamento, essa propriedade não é satisfeita pela divisão. Pois, por exemplo, 1 dividido por 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. Associativa, essa propriedade não é satisfeita, pois 15 dividido por 5, dividido por 3, é diferente de 15 dividido por 5, dividido por 3. Então, se eu agrupo primeiro, ó, 15 dividido por 5, dá 3, dividido por 3 dá 1. Mas se eu divido 5 por 3, não está dentro do conjunto dos números naturais. Logo, não vale a propriedade também associativa. Veja na tela porque não vale comutativa e não vale o elemento neutro nessas operações. E aí, eu fiz genericamente um quadrinho sobre as propriedades citadas. Vamos fazer um resuminho? Vamos à tela? Na fechamento, A mais B é um número natural. Multiplicação A vezes B é um número natural. Temos a propriedade associativa, que se associar os dois últimos ou associarmos os dois primeiros, vai nos dar o mesmo resultado. Comutativa, temos a existência de um elemento neutro, na adição é o 0, e na multiplicação é 1, e a distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, eu deixei genericamente A qualquer, B qualquer, e aí nós percebemos que o quê? Que vale na multiplicação e vale na adição. Vamos lá, vamos exercitar de cabeça antes. 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3, que o resultado é 15. Que propriedade eu usei? Muito bem, comutativa. 5 mais 0 é igual a 0 mais 5, que dá 5. Qual é essa propriedade? Elemento neutro, muito bem. Se eu pego
3 vezes 1, que é igual a 1 vezes 3, qual é o resultado? 3. E que propriedade eu usei? Também elemento neutro. Só que o elemento neutro dá multiplicação. E o anterior? Elemento neutro da adição. Vamos à tela? Qual a propriedade usada? 2 vezes 9 é igual a 9 vezes 2, que dá 18. Qual a propriedade usada? 10 mais 6, agrupo primeiro, mais 5, é igual a 10 mais 6 mais 5, que o resultado é 21. Qual é o resultado desses exercícios? Vamos à tela? O primeiro exercício é comutativa. 2 vezes 9 é igual a 9 vezes 2, que dá 18. Logo, comutativa dá multiplicação. E o segundo exercício é associativa, tá? Logo, propriedade associativa da adição. Com isso, finalizamos o nosso segundo módulo e até a próxima. Nesse momento, nós vamos dar continuidade, lembrando que nos módulos anteriores, trabalhamos com o conjunto dos números naturais, vendo as propriedades das operações envolvendo o conjunto dos números naturais. E agora, nós vamos prosseguir trabalhando com o conjunto dos números inteiros. Inteiros. Ah, meu Deus, eu vi isso lá na 6ª série. Quer dizer que o problema sério, né? É onde nós vamos entrar com os números negativos. Tem muita gente que por conta de regrinhas de sinal, se perde ao longo das questões. E é nesse momento que a gente vai recordar o conjunto dos números inteiros. Qual a letrinha mesmo que representa o conjunto dos números inteiros? É a letrinha Z. Z de quê? Z de inteiros? Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio desse módulo é você observar a diferença entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. E observar subconjuntos especiais dentro do conjunto dos números inteiros. Então, vamos à tela. Então, como vimos, os naturais é representado pela letrinha N. N de naturais. Quem são os elementos? 0, 1, 2, 3. Presença do asterisco, ausência do zero. Agora, quem são os elementos que compõem o conjunto dos inteiros? 0, 1, 2, 3 e reticências. Menos 1, menos 2, menos 3 e reticências. Então, nós dissemos o seguinte, no conjunto dos números inteiros, há o zero, os positivos infinitamente e os negativos infinitamente. Então, observamos que todo número natural, além de ser natural, ele também é inteiro, porque dentro do conjunto dos números inteiros, há também o conjunto dos números naturais. Então, o que diferencia o conjunto dos números inteiros do conjunto dos números naturais? É que aí que entra os números negativos. Então, nós estamos diante do quê? De um conjunto numérico, onde há o zero, os positivos infinitamente e os negativos infinitamente. Agora, na representação do Z, se nós colocarmos um asterisco, presença do asterisco, ausência do zero, igual no conjunto dos números naturais. Então, na hora que aparece a estrelinha, nós vamos lá e tiramos o zero. São o quê? São os inteiros não nulos. E no conjunto dos inteiros, há subconjuntos especiais. Então, subconjuntos especiais do conjunto dos números inteiros. Então, o Z entra o zero, os positivos infinitamente e os negativos infinitamente. Agora, se aparece o Z com asterisco, com a estrelinha, ausência do zero. Presença do asterisco, ausência de zero. Se é só o sinalzinho de mais, significa que o zero entra, porque não tem um asterisco. Ausência do asterisco, presença do zero. Então, entra o zero e entra
os positivos infinitamente. Então, como que eu vou chamar esse conjunto numérico? De inteiros não negativos. Se eu digo que o 0 não é negativo, é verdade. Ele não é negativo e não é positivo. Se eu digo que o 1 não é negativo, é verdade, porque ele não é negativo, porque ele é positivo. Então, se tem só um sinalzinho de mais, eu chamo de inteiros não negativos. Agora, se tem um asterisco, o sinalzinho de mais, aí sim, eu posso chamar de inteiros positivos. Se somente tem o sinalzinho de menos, ó, além dos negativos, entra o 0, porque a ausência do asterisco, presença do 0. Mas para que seja inteiros negativos, deve haver o asterisco e o sinalzinho de menos. É isso o resuminho, tá? Para a gente saber dos subconjuntos especiais. Vamos à tela? Está fechado o conjunto dos números inteiros, né? Onde tem o 0, os positivos e os negativos, onde tem somente o asterisco, é isso? Então tiramos o 0, onde tem somente o sinalzinho de mais, onde entra o 0 e os positivos, que são os inteiros não negativos, onde tem somente o sinalzinho de menos, onde entra o 0 e os negativos, e temos os inteiros positivos e os inteiros negativos, onde tem o sinalzinho de mais e o asterisco, o sinalzinho de menos e o asterisco. Logo, presença do asterisco, ausência do 0. Ausência do asterisco, presença do 0. Então, o conjunto dos números inteiros. Qual é o problema do conjunto dos números inteiros? São as regrinhas de sinais. Se eu pergunto a você, menos com menos? Não, não é mais. Menos com menos é a soma de duas dívidas. Vai te dar uma dívida maior. Mais com menos? Depende. Se o crédito for maior, o resultado é crédito. E se o débito for maior, o resultado é débito. Então, a soma de duas dívidas vai te dar uma dívida maior. E, ao adicionarmos um crédito a um débito, depende. Então, existe determinados momentos que você se depara com uma situação, um problema, e você diz, ah, meu Deus, menos com menos dá mais. Espera aí, menos com menos dá menos. Logo, menos 30 com menos 20 dá menos 50. Mais 30 com menos 10 dá 20. Menos 30 com mais 10 dá menos 20. Então depende, se o crédito for maior, o resultado é crédito. Se o débito for maior, o resultado é débito. Aquele menos com menos ou mais com menos é regrinha de sinal da multiplicação, da divisão. Vimos que menos dividido por menos dá mais, que menos multiplicado por menos dá mais. Então isso é válido para a multiplicação, é válido para a divisão, mas na adição, menos com menos dá menos. Então, lembra aquele momento que você chegou muito nervoso em casa, jogou mochila do lado, lancheira do outro, prancheta do outro e disse, mãe, se eu pegasse aquela professora de matemática no escuro, coitadinha dela, só por causa de um sinalzinho, eu errei tudo. Vamos pensar nesse sinalzinho. É isso? Olha, eu tenho uma dívida de 40. Você tem 40. Qual a diferença entre o que você tem e eu tenho? É de 80. Porque você tem 40. Eu, além de não ter nada, devo 40. Para que a gente passe a ter quantias iguais, se faz necessário que o quê? Que eu vá ao banco e faça um depósito de 80. Porque eu não tenho nada, não é isso? Ou seja, para ir ao banco e depositar 40, eu passo o quê? A não dever nada, mas também não ter nada. Porque eu tinha uma dívida de 40, né? Além de não ter nada, eu tinha uma dívida de 40 e você tinha 40. Logo, a diferença entre as nossas quantias é de exatamente quanto? 80. Então, pede perdão a Jesus.
a professora de matemática não estava errada. Não é só um sinalzinho. Então, se era menos 40 e você colocou 40 ou vice-versa, não é isso? Não é a mesma coisa. Então, eu vou chegar para o seu gerente e vou dizer, mas seu gerente, é só um sinalzinho? Não é só um sinalzinho. E é aí que pega. E ao longo dos nossos encontros, a gente vai voltar nessa parte. Então, vamos ao exercício? Entre os números citados, há quantos naturais? Menos 6, meio, 0, 0,3, 0,6666 e 28. Nossa, entrou decimal, entrou fração, naturais, eu estou vendo o 0 e estou vendo o 28. Logo, a quantos? 2. Então, nesse momento, nós fizemos um link entre os naturais e o quê? Inteiros. Concluímos o conjunto dos números inteiros, quem são os elementos do conjunto dos números inteiros e seus subconjuntos especiais. E temos coisas falando aí sobre os inteiros, sobre regrinhas de sinais. E agora, vamos para o próximo momento. Olá, nesse quarto momento, nós vamos falar de conjunto dos números racionais. Ora, no momento anterior, nós falamos dos inteiros, né? E agora, nós vamos falar dos quebradinhos. Falei dos inteiros e agora eu vou falar dos quebradinhos. O conjunto dos números racionais é representado por que letrinha? Não é R. R ficou para o conjunto dos números reais. Então, o auxiliar de memória é aqui que vão entrar os quebradinhos. Então, é que de quebradinhos. É nesse conjunto que vai aparecer o quê? Os decimais exatos e as dízimas periódicas. Então, vamos à tela? Então, como comentei, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. E o que foi feito? Para representar os naturais, nós elencamos os elementos e separamos por vírgula. Para representar os racionais, nós vamos dar uma lei. E quem estiver dentro dessa lei será classificado como número racional. Então, quer dizer que você não vai elencar os elementos e separar por vírgulas? Não, eu vou dar uma lei. Então, vamos lá. Q será x, meu Deus, tal que x pode ser igualado a p sobre q, onde p é elemento dos inteiros e q é elemento dos inteiros, sendo q diferente de 0. Então, vamos trocar em miúdos, vamos falar, mastigadinho, o que significa isso? Eu disse que todo número que eu puder representar em forma de fração, onde o numerador, que é o número de cima, é inteiro, e o denominador, que é o número de baixo, é inteiro, ele será classificado como número racional, tá? Então, ou seja, todo número que eu puder igualar a uma fração, usando a nossa linguagem popular, será classificado como um número racional. Lembrando, em cima inteiro e embaixo inteiro, só que o denominador diferente de 0. Porque o primeiro mandamento da matemática é: jamais dividirás por 0. Não existe divisão por 0. Logo, esse conjunto, ele pode ser representado de uma outra maneira. Já que nós dizemos que P é inteiro, e Q também é inteiro, diferente de 0, se não tem 0, eu não posso colocar Z com asterisco? Então, vamos lá à tela. Q será x, tal que x é igualado a P sobre Q, onde P é inteiro e Q é inteiro, é elemento do inteiro, o quê? Inteiros não nulos, inteiros sem o 0, porque presença do asterisco, ausência do 0. Então,
resumindo, um número racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração, sendo o numerador um número inteiro e o denominador também inteiro, diferente de zero. Subconjunto do conjunto dos números racionais. Tudo que eu falei para os inteiros, a gente fala também para os racionais. Presença do asterisco, não é isso? Só sinalzinho de menos, só sinalzinho de mais, asterisco, sinalzinho de menos. Então, vamos deixar esses subconjuntos especiais dos racionais na tela para vocês. Tudo bem? Então, como vimos, é nesse conjunto numérico que aparece os decimais exatos e as dízimas periódicas. Então, o que foi definido? Que racional é aquele número que pode ser igualado a uma fração, onde o numerador é inteiro e o denominador é inteiro diferente de zero. Então, vamos ao primeiro exemplo. Na tela, 0,5. A leitura de 0,5 é 5 décimos, que pode ser igualado a 50 centésimos, que é igual a meio. Então, quer dizer que 0,5 pode ser 0,5 pode ser representado como meio? Então, vamos à tela. Quer dizer que 0,5 pode ser igualado a 5 décimos, que é 50 centésimos, que é igual a meio. Então, ele é um número, o quê? Racional. Então, todos os decimais exatos, eles podem ser representados em forma de fração. Daí ser chamados, o quê? Números racionais. Por quê? Porque o que é uma razão? É uma fração. Então, ó, daí o nome racionais. Vocês vão ver no decorrer do curso que razões são nada mais, nada menos que frações. Daí o nome racionais. E por que a letrinha Q? Ó, você viu que eu disse 0,5 vira 5 décimos, que é igual a meio? O que é 1 dividido por 2? 0,5. Então, 0,5, ele é um quociente, por isso a letrinha Q. Q de quê? Q de quociente, não é isso? Ah, então foi escolhida a letrinha Q porque representam resultados de divisões? Sim, porque o que são frações? Nós vamos ver no decorrer do nosso curso, não é isso? O quê? Que são divisões. Então vamos à tela? Ó, o outro, 25 centésimos, que pode ser igualado a 25 sobre 100, que é igual a 1/4. Então aquele decimal pode ser igualado a 1/4? Sim. Logo ele é um número, o quê? Racional. Agora eu vou mudar, eu vou pegar a fração 1/3. Ó, 1 dividido por 3. E quando dividimos 1 por 3, dá 0,33333. O que é isso? Ah, é uma dízima periódica. Logo, dízimas periódicas podem ser igualadas à fração? Sim. Logo, dízimas periódicas são números racionais. Vamos ao quadro? No exemplo D, nós temos o 6. Mas espera aí, Cida. Você não disse que era Q de quebradinhos? 6 é inteiro, é natural. Mas 6 pode ser representado em forma de fração. Ou seja, 12 sobre 2 é 12 dividido por 2, que dá 6. Então, ele também é um número racional. O nosso exemplo E é 0. Mas espera aí, Cida. Você não disse que o primeiro mandamento da matemática é jamais dividirás por 0? Então, como que 0 pode ser o quê? Um número racional. Eu disse que ele não pode estar embaixo, ele não pode ser denominador, mas nada foi dito dele estar em cima, dele ser o quê? O numerador. Eu gostaria de ter em minhas mãos um monte de bombons para distribuir com todos vocês, mas como eu não tenho nada dividido com você, o que você vai ganhar? Nada. É isso? Dividido com a pessoa que está ao lado, você, a pessoa ao lado, com 2, dá nada. Ou seja, dividido por 50 pessoas, nada. Então, 0 pode ser igualado a uma fração. Então, 0 é um número racional. Mas, espera, 0 não é natural? 0 não é inteiro? E também é racional. Então, todo natural
pode ser igualado a uma fração. Todo inteiro pode ser igualado a uma fração. Logo, eles também são o quê? Números racionais. Logo, no nosso exemplo E, 0 é igual, pode ser igualado a 0 sobre 1 ou igualado a 0 sobre 60. E é classificado como número racional. Conjunto dos números naturais. Lembrando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto dos números inteiros. Nós temos o 0, 1, 2 e 3, que são elementos dos naturais, e além deles nós temos menos 1, menos 2, menos 3. Conjunto dos racionais, aquela parafernália, não é isso? Todo número que pode ser igualado a uma fração. Agora, o que nós observamos? Que todo natural, além de ser natural, ele é inteiro. E todo inteiro também é racional. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos inteiros? Sim. E o conjunto do conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos racionais? Sim. Então, vamos à tela? Logo, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos inteiros e o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Por conta disso, né, nós vimos que na maioria dos concursos vem a partir dos racionais. Porque ao falar de um racional, você está falando de um natural e está falando do inteiro. Há concursos que começam com o conjunto dos inteiros. Está embutido naturais. Mas há concursos que discriminam naturais, inteiros e racionais. E qual que é o nosso objetivo, né, dessa aula de número 1? Foi exatamente isso, fazer esse link entre naturais, inteiros e racionais. Você conseguir detectar quem é um número natural, quem é um número inteiro, quem é um número racional. E, fazendo essa liga, percebemos que, na realidade, o que pesa na hora do concurso é o conjunto dos números racionais. Porque se todo natural é inteiro e se todo inteiro é racional, quem é a bola da vez? O conjunto dos números racionais. Então, vamos ao exercício? Posso dizer que todo número inteiro é também um número natural? E aí? Posso ou não posso? Vamos a outra pergunta? E que todo racional é natural? E aí? Posso dizer ou não? Então vamos lá? Ao dizer que todo inteiro é também um número natural, eu estaria dizendo que menos 3 era natural. E menos 3 não é natural. Logo, não. E que todo racional é natural? Eu estaria dizendo que 0,6 é um número natural. E 0,6 não é um número natural. Não. Então, a resposta a essas duas perguntas é o quê? Não. E não. Tudo bem? Com isso, com essa liga desses três conjuntos, finalizamos esse primeiro encontro. Foi muito bom estar com vocês e até o próximo encontro.